rainha alienígena, com seus impressionantes 2,40 metros de altura, inicialmente descartou a ideia de acasalar com um humano, até que se viu grávida. O vento feroz varria partículas geladas pelo terreno alienígena, enquanto o comandante Will Watson lutava com os controles manuais de sua nave em rápida descida. O casco da nave gemia sob a pressão de entrar na atmosfera, com sistemas falhando um após o outro, devido à estranha interferência deste mundo inexplorado, causando estragos na eletrônica. "Vamos lá, sua lata velha", ele rosnou. Moço. O solo se aproximava rapidamente, um manto branco quebrado apenas pelas formas escuras da vegetação alienígena. O último motor da nave engasgou e morreu justamente quando ele conseguiu nivelar, deixando-o em um silêncio assustador quebrado, apenas pelo vento assobiando através do casco danificado. Impacto. A colisão o jogou contra seus cintos de segurança, tirando-lhe o fôlego. Quando o mundo parou de girar, Will se encontrou pendurado de cabeça para baixo, sangue escorrendo de um corte acima do olho. A janela do cockpit estava rachada, mas de alguma forma se manteve intacta, oferecendo uma visão clara do chão coberto de neve a poucos centímetros de seu rosto. "Bem", ele murmurou, soltando seu cinto e caindo no que costumava ser o teto. Isso poderia ter sido melhor. Um inventário rápido revelou que a maioria de seus suprimentos de emergência havia sobrevivido, incluindo sua armadura motorizada. O traje de combate preto, uma maravilha da engenharia humana, o manteria vivo neste ambiente hostil, pelo menos por um tempo. Will vestiu-se, deixando o capacete de lado por enquanto para economizar energia, e saiu para o inverno alienígena. A neve chegava até seus joelhos, e o vento cortava seus cabelos loiros como lâminas congeladas. Seu visor tático mostrava a temperatura em 40 graus Celsius. "Mayday, Mayday", ele transmitiu em todas as frequências. "Aqui é o comandante Watson da AS Hyperion. Alguém copia." Estática foi sua única resposta. Algo se moveu em sua visão periférica. Um lampejo de laranja contra a paisagem branca. Will girou, instintivamente alcançando seu rifle de pulso, mas não viu nada além de árvores alienígenas balançando. Ele precisava de abrigo e recursos. As células de energia da nave estavam fritas, e o backup não duraria mais do que alguns dias nessas condições. De acordo com seus scanners, havia uma grande formação geológica a cerca de 2 quilômetros ao norte que poderia oferecer proteção contra os elementos. Enquanto caminhava pela neve, Will não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado. Seu treinamento de combate mantinha seus sentidos alertas, mesmo enquanto sua mente vagava sobre como ele havia acabado naquela confusão. A Hyperion estava mapeando este setor quando detectaram uma assinatura de energia incomum. O procedimento padrão seria marcá-la para investigação posterior, mas a expansão da humanidade na galáxia havia sido marcada por um impulso quase imprudente de avançar mais rápido. Um estalo de gelo quebrando atrás dele fez Will girar, rifle levantado. Desta vez, ele não estava imaginando coisas. Diante dele estava o alienígena mais impressionante que ele já havia encontrado. Ela o superava em altura facilmente 2,40 metros, com pele da cor de um pôr do sol e cabelos como cobre fluindo. Sua armadura, se é que se podia chamar assim, parecia ser feita de escamas laranjas sobrepostas que deixavam pouco à imaginação, enquanto de alguma forma mantinham uma dignidade marcial. Ela segurava uma arma que parecia uma mistura entre uma lança e um rifle de plasma, apontada diretamente para seu peito. "Bem, olá", Will disse, mantendo sua própria arma firme, mas não diretamente apontada para ela. "Não suponho que você estaria interessada em uma conversa amigável." Os olhos da alienígena, dourados e felinos, se estreitaram. Quando ela falou, sua voz era profunda e melodiosa,
E para sua surpresa, seu tradutor universal lidou perfeitamente. Você é muito corajoso ou muito tolo para entrar no território soberano do Império Salariano Humano. Você acreditaria que estou apenas perdido. Ele exibiu seu sorriso mais charmoso. Comandante Will Watson, ao seu serviço. E você é? Eu sou a Rainha Aurélia do Império Salariano. Eu sou a Rainha Aurélia do Império Salariano e você, ela pausou, aqueles olhos... Will manteve seu sorriso fácil no lugar, embora sua mente corresse por opções táticas. Sua Majestade, estou lisonjeado pela atenção, mas geralmente prefiro jantar antes de ser feito prisioneiro. Um som escapou dela que poderia ter sido uma risada. Você brinca diante da captura, típico da bravata humana. Não é bravata, apenas boas maneiras. Além disso, você ainda não me capturou. Seus sistemas de armadura já estavam analisando a arma dela, calculando os níveis de ameaça. Embora eu admita que a companhia é melhor do que eu esperava quando caí aqui, a arma de Aurélia não vacilou, mas algo como diversão passou por suas feições. Você pensa em encantar seu caminho para fora desta situação? Ouvi histórias sobre machos humanos e suas inclinações. Você esperava encontrar alguma fêmea alienígena submissa para resgatá-lo. Na verdade, eu esperava encontrar abrigo antes de congelar. A companhia de uma bela rainha alienígena é apenas um bônus. Ele gesticulou para a tempestade que se intensificava. Falando nisso, este tempo está piorando. Talvez pudéssemos continuar esta discussão em algum lugar mais quente. Você ousa me propor. Sua voz carregava partes iguais de indignação e fascínio. Nem sonharia com isso. Sua Majestade, apenas sugerindo que ambos poderíamos estar mais confortáveis. Uma rajada particularmente forte de vento soprou neve entre eles, e Will notou seu leve tremor. Apesar de sua aparente resistência ao frio, a tempestade estava se tornando perigosa, mesmo pelos padrões de sua armadura aprimorada. Sua sugestão tem mérito. Ela finalmente concedeu. Meu posto avançado está próximo. Você me acompanhará como meu prisioneiro. Lidere o caminho. Embora eu deva avisá-la, não sou muito bom em seguir ordens. Enquanto caminhavam pela neve cada vez mais profunda, Will manteve uma distância cuidadosa, notando como ela se movia com graça predatória. Apesar de seu tamanho, seus sensores de traje indicavam que ela estava gerando calor corporal significativo. Muito mais do que um humano. Devo admitir, ela disse após vários minutos de caminhada. Você não é o que eu esperava dos relatos sobre machos humanos. Ah, e o que você esperava? Menor, mais fraco, mais primitivo. Ela lançou-lhe um olhar de soslaio. Os dados sugeriam que sua espécie mal valeria a pena conquistar. Will riu. Parece que você precisa de fontes de inteligência melhores. A humanidade está cheia de surpresas. Estou começando a ver. Ele... Eles chegaram ao que parecia ser uma face de rocha sólida. Mas ao toque dela, uma porta oculta deslizou para... Embora eu ache difícil acreditar que sua espécie poderia realmente desafiar o Império Salariano, a própria ideia de procriar com um macho humano é risível. É engraçado você mencionar isso, Will começou, mas foi interrompido por uma explosão ensurdecedora de si. As montanhas tremeram, e pedaços de gelo e rocha começaram a chover. Sem pensar, Will empurrou Aurélia pela porta enquanto a entrada desmoronava atrás deles, selando-os dentro. Eles caíram em uma pilha indigna. Sua forma blindada pressionada contra a estrutura consideravelmente mais alta dela.
Por um momento, eles apenas se encararam na iluminação de emergência que havia ativado automaticamente. Bem, Will disse. Ainda sem se mover, parece que teremos bastante tempo para discutir relações interespécies. A iluminação de emergência lançou um brilho etéreo pelos corredores do posto avançado, pintando tudo em tons de âmbar que complementavam as características exóticas da Rainha Aurélia. Will se pegou estudando-a enquanto ela andava pelo centro de comando. Sua altura impressionante forçando-a a se abaixar ocasionalmente sob seções mais baixas do teto. A matriz de comunicações está danificada, ela anunciou. Frustração evidente em sua voz melodiosa. Estamos isolados do exterior. Will se apoiou em um console, deliberadamente casual. Poderia ser pior. Pelo menos temos suporte de vida e controle climático. Ele gesticulou para as leituras de sua armadura. Os sistemas ambientais estão estáveis. E estou captando energia armazenada suficiente para durar semanas. Aurélia se virou para encará-lo, seus olhos dourados brilhando na luz fraca. Você parece notavelmente despreocupado por alguém preso como uma rainha alienígena potencialmente hostil. E somente hostil. Isso é uma melhoria em relação a antes. Além disso, já estive em situações piores, embora geralmente com companhia menos interessante. Ela fez aquele som novamente, não exatamente uma risada, mas próximo. Vocês humanos e suas tentativas persistentes de charme. Está funcionando. Não seja absurdo. Havia algo em seu tom que sugeria o contrário. Ela se aproximou, imponente sobre ele. Embora eu deva admitir, você é intrigante. A maioria das espécies se encolhe diante do Império Salariano. Will se endireitou, fechando parte da distância entre eles. Talvez eles nunca tenham tirado o tempo para conhecê-la. E você deseja me conhecer. Sua voz caiu mais baixo, assumindo um tom perigoso. Bem, estamos presos aqui juntos. Podemos muito bem tirar o melhor proveito disso. Ele gesticulou para sua armadura. Este traje tem algumas capacidades de escaneamento interessantes. Quer saber o que ele me diz sobre a fisiologia salariana? Seus olhos se estreitaram. Você se atreveu a me escanear. Protocolo padrão? Por exemplo, sei que sua temperatura central é cerca de 15 graus mais alta que a minha. Seu corações, na verdade, batem em um ritmo fascinante. E seus níveis de feromônio aumentam sempre que você se aproxima de mim. A pele laranja de Aurélia ficou em um tom mais profundo. Você é muito presunçoso para um prisioneiro. Ainda sou um prisioneiro, Parece mais que somos colegas de quarto relutantes neste ponto. Ela fechou a distância entre eles ainda mais até estar olhando para ele a poucos centímetros de distância. Talvez eu deva lembrá-lo de sua posição. Minha posição é bastante boa de onde estou. Seus olhos encontraram os delas sem vacilar. Embora eu esteja aberto a sugestões para melhoria, um rosnado baixo escapou de sua garganta, não inteiramente ameaçador. Você joga um jogo perigoso. Humano, Will, ele corrigiu. E eu não estou jogando. Algo mudou no ar entre eles, uma tensão elétrica que não tinha nada a ver com os sistemas do posto avançado. A mão de Aurélia moveu-se para seu rosto, seus dedos surpreendentemente gentis, enquanto traçavam o corte acima de seu olho do acidente. Sua espécie é tão frágil, ela murmurou, tão breve em comparação com a minha. No entanto, você não mostra medo. Deveria ter medo. Sim, mas ela não se afastou. Isso é loucura.
A própria ideia de interação entre nossas espécies. Will estendeu a mão. Sua mão blindada. Cuidado, sua mão. Às vezes a loucura faz todo sentido. O beijo quando veio foi como tocar um fio elétrico. A pele dela queimava contra dele. Alienígena. Mas impossivelmente atraente. O tempo parecia perder o sentido enquanto eles exploravam este novo território, quebrando barreiras que deveriam ter sido intransponíveis. Mais tarde, muito mais tarde, eles estavam juntos no que passava por uma câmara de descanso, seus corpos esfriando na atmosfera artificial. Seus corpos esfriando na atmosfera artificial. Will traçou padrões na pele laranja dela, maravilhado com como ela parecia brilhar sob seu toque. Ainda acha que a ideia de procriar com um macho humano é risível? Ele perguntou, incapaz de conter o tom de satisfação em sua voz. Aurélia apoiou-se em um cotovelo, olhando para ele com uma expressão que misturava diversão e algo mais profundo. Você pode ter alterado minha perspectiva sobre certos assuntos. Feliz em ajudar a expandir seus horizontes. Ela revirou os olhos, um gesto surpreendentemente humano. Seu é parte do meu charme. Isso não muda nada, ela disse, mas seu tom carecia de convicção. Quando formos resgatados, se formos resgatados, isso permanecerá nosso segredo, ela pausou considerando. Embora talvez devêssemos conduzir mais trocas culturais enquanto esperamos, Will sorriu. Para a ciência, é claro, para a ciência ela concordou, então ficou séria. Embora haja coisas que você deve entender sobre minha espécie, sobre nossa compatibilidade, antes que ela pudesse continuar, um estrondo profundo sacudiu o posto avançado. Luzes de aviso piscavam enquanto os sistemas começavam a relatar múltiplas falhas. Isso não é bom, Aurélia disse, alcançando sua armadura. Aurélia já estava se movendo, seus instintos de guerreira assumindo o controle. A explosão deve ter desestabilizado a montanha. Precisamos. Outra onda de choque atingiu. Mais forte que a primeira. Equipamentos caíram no chão enquanto as próprias paredes pareciam gemer sob imensa pressão. Hora de ir. Will anunciou, garantindo sua armadura. Por favor, diga que este lugar tem uma saída de emergência. Há um eixo de manutenção que leva à superfície, mas o teto escolheu aquele momento para começar a desabar. O eixo de manutenção provou ser um aperto apertado, particularmente para a estrutura imponente de Aurélia. Will liderou o caminho, as luzes de sua armadura iluminando a passagem estreita, enquanto subiam pelo interior da montanha. Sua Majestade, ele chamou de volta. Não que eu esteja reclamando da vista, mas você tem estado incomumente quieta. Concentre-se em escalar, humano. Ela respondeu, mas sua voz carecia de sua habitual autoridade imperial. Se é que algo, ela soava distraída. O eixo terminava em uma escotilha pesada. Will se apoiou nas paredes e empurrou. Os servos em sua armadura, gemendo com esforço, até que o selo se quebrou com um silvo de ar pressurizado. Uma rajada de vento frio e neve o saudou enquanto emergiam na encosta da montanha. A tempestade havia se intensificado, transformando a paisagem em um borrão branco. O visor tático de Will mostrava que as temperaturas haviam caído mais 10 graus. Mas algo mais chamou sua atenção. Aurélia estava tremendo violentamente. Isso não está certo, ela murmurou, envolvendo os braços em torno de si mesma. Salarianos não. Não sentimos frio assim. O traje de Will começou imediatamente a analisar seus sinais vitais. Sua temperatura central está flutuando descontroladamente. Precisamos de abrigo. Ele avistou uma formação de caverna natural nas proximidades e a guiou até lá, notando como ela se apoiava em seu suporte, apesar da diferença de altura.
Dentro da caverna, ele ativou o farol de emergência de sua armadura e começou a montar um acampamento temporário, usando suprimentos de seu kit de sobrevivência. Will, Aurélia disse, sua voz estranhamente incerta. Algo está acontecendo comigo. Ele se virou para encontrá-la, examinando sua própria mão com fascinação. Sua pele laranja parecia pulsar com uma luz interna. E os sensores de seu traje estavam enlouquecendo, tentando interpretar suas leituras. Fale comigo, ele disse, aproximando-se. O que você está sentindo mais? O que você... E você... As cores estão mais brilhantes. As sensações são mais fortes. Ela olhou para ele, aqueles olhos dourados agora literalmente brilhando. E há algo mais, algo crescendo. O traje de Will emitiu um aviso urgente. Os resultados da varredura biológica fizeram seu fôlego parar. Aurélia, de acordo com essas leituras, você está grávida. Ela terminou, uma mistura de maravilha e descrença em sua voz. Uma criança híbrida. Impossível. Nossas espécies não deveriam ser compatíveis. Claramente alguém esqueceu de avisar nosso DNA disso. Ele estendeu a mão para a dela, e ela entrelaçou os dedos com os dele. Você está bem. Uma risada borbulhou de sua garganta genuína desta vez. Não o som controlado de antes. Bem. Estou carregando o que poderia ser a primeira criança humano-salariana da história. Meu conselho terá uma apoplexia coletiva. Os puristas genéticos exigirão minha abdicação. E ainda ela o puxou para mais perto. Sua mão livre traçando os contornos de sua armadura. Ainda assim, me vejo fascinada pelas possibilidades. Você não está com raiva. Com raiva. Com raiva. Ela sorriu, mostrando dentes ligeiramente pontudos. Meu povo passou séculos acreditando que éramos superiores a todas as outras espécies. Em uma noite, você provou que os humanos não são apenas nossos iguais, mas potencialmente companheiros compatíveis. Você sabe o que isso significa. Que estou prestes a me tornar o homem mais procurado do Império Salariano. Isso e muito mais. Sua expressão se tornou predatória. Significa evolução, mudança. Um futuro que nenhuma de nossas espécies imaginou possível. A caverna, de repente, parecia muito mais quente. O traje de Will informou prestativamente que os níveis de feromônio de Aurélia estavam subindo novamente. Sua temperatura está se estabilizando. Ele notou, tentando manter algum profissionalismo. Mas provavelmente deveríamos fazer mais testes, só para garantir. De fato, ela puxou ainda mais perto. Testes muito minuciosos. Uma explosão distante interrompeu o que prometia ser uma investigação científica interessante. O visor tático de Will acendeu com múltiplos contatos, se aproximando de sua posição. Temos companhia, ele anunciou. Em seus olhos, pelo menos 3 naves, provavelmente mais escondidas pela tempestade. A expressão de Aurélia endureceu na máscara régia que ele havia encontrado pela primeira vez. O conselho. Eles devem ter detectado o colapso do posto avançado. Ela se endireitou até sua altura total. Cada centímetro uma rainha. Apesar de sua aparência desalinhada. Eles não podem nos encontrar juntos. Ainda não. Não até entendermos o que isso significa. Eu não vou deixá-la. Você deve. Ela segurou o seu rosto em suas mãos. Meu povo não fará mal à sua rainha, mas eles o matariam à vista. Preciso de tempo para prepará-los para tudo. Outra explosão, mais próxima desta vez. Holofotes começaram a cortar a tempestade. Há um assentamento humano a 2 dias de viagem ao sul. Ela continuou rapidamente. Encontre seu povo. Ela continuou rapidamente. Encontre seu povo. Eu entrarei em contato quando for seguro. Como? Ela pressionou algo em sua mão. Um pequeno cristal que pulsava com a mesma luz interna de sua pele.
Isso o levará de volta a mim. Agora vá. Will hesitou por um momento, então a puxou para um beijo feroz. Isso não é um adeus. Não, ela concordou, empurrando-o em direção à saída traseira da caverna. É apenas o começo. Ele ativou os sistemas de camuflagem de sua armadura e saiu na tempestade, assim que o primeiro grupo de busca alcançou a entrada da caverna. A última coisa que ouviu foi a voz de Aurélia, forte e autoritária, repreendendo seus guardas por demorarem tanto para encontrar sua rainha. Enquanto ele seguia para o sul através da nevasca, Will não pôde deixar de sorrir. O cristal pulsava calorosamente em sua mão e os sensores de seu traje continuavam monitorando os sinais vitais de Aurélia através de sua recém-estabelecida ligação biológica. Bem, ele murmurou para si mesmo. Essa é uma maneira de melhorar as relações humano-alienígenas. 2 dias de caminhada pela selva alienígena não fizeram nada para diminuir o ânimo de Will. O cristal de Aurélia pulsava constantemente contra seu peito, e os biomonitores de seu traje continuavam relatando os sinais vitais dela. Tanto os dela quanto os de seu improvável filho. Ele chegou ao topo de uma colina e finalmente avistou o assentamento humano, New Darwin, de acordo com seu sistema de navegação. A coleção de edifícios pré-fabricados e torres de defesa improvisadas parecia como qualquer outra colônia de fronteira que ele havia visto. Exceto por um detalhe, eles estavam se preparando para a guerra. Bem, droga, ele murmurou, observando veículos blindados patrulhando o perímetro. Seu visor tático destacou pelo menos 3 baterias de defesa planetária sendo instaladas. A segurança do assentamento o detectou antes que ele chegasse à metade do caminho da colina. Um esquadrão de tropas em armaduras motorizadas o cercou, armas levantadas. Comandante Watson, uma voz familiar chamou. Você deveria estar morto. A coronel Sarah Hayes avançou, seu rosto marcado pelo tempo se abrindo em um raro sorriso. A Hyperion relatou que sua nave caiu no território salariano há 3 dias. Bom ver você também, Sarah. Ele gesticulou para a mobilização militar. Quer me contar o que deixou todo mundo tão nervoso? Sua expressão escureceu. Vamos conversar lá dentro. Você não vai gostar disso. O centro de comando da colônia era um formigueiro de atividade. Exibições estratégicas mostravam movimentos de tropas, tanto humanas quanto salarianas, enquanto analistas examinavam relatórios de inteligência. O Império Salariano está em caos, Hayes explicou, exibindo imagens classificadas. Sua rainha desapareceu há 3 dias, exatamente quando você caiu. O exército deles está se mobilizando e nossa inteligência sugere que um golpe está se formando. Will manteve o rosto cuidadosamente neutro. Alguma ideia do que aconteceu com a rainha? É aí que fica interessante. Hayes reproduziu uma gravação de uma transmissão salariana. De acordo com suas próprias conversas, ela está grávida. Os puristas genéticos estão chamando isso de abominação. Mas veja isso, uma facção crescente de seu exército a apoia. Eles estão chamando isso de o próximo passo na evolução. Você não diz. O verdadeiro problema é esse idiota. A exibição mostrou um salariano imponente em armadura ornamentada. É o alto comandante Pyrax. Ele está convencido que a rainha foi corrompida por espiões humanos. Afirma que a gravidez é prova de nossa guerra biológica. Will assobiou. Isso é um grande salto. Ele está usando isso para justificar um ataque preventivo contra assentamentos humanos? Daí nossas preparações atuais? Antes que Will pudesse responder, alarmes soaram por toda a base. Um oficial subalterno irrompeu na sala. Coronel, estamos detectando múltiplas naves entrando em órbita. É a Guarda Real Salariana. Hayes pegou seu capacete de comando. Estações de combate. Todas as unidades.
Espere! Will levantou as mãos. Deixe-me falar com eles primeiro. Você está louco. A exibição principal do centro de comando crepitou para a vida, revelando a Aurélia. Sua pele laranja parecia brilhar com fogo interno. E sua presença comandava a atenção mesmo através da tela. Povo de New Darwin. Ela anunciou. Sou a Rainha Aurélia do Império Salariano. Venho buscando asilo. A sala explodiu em caos. Eis deu ordens enquanto analistas se apressavam para verificar a transmissão. Will simplesmente sorriu, sentindo o cristal pulsar em sincronia com seu batimento cardíaco. Os olhos de Aurélia o encontraram na multidão. Comandante Watson, acredito que temos alguns assuntos a discutir. Sua Majestade. Ele avançou, ignorando a tentativa de protesto de Reis. Confio que você está se sentindo bem. Melhor a cada dia, seu sorriso continha promessas que fizeram vários oficiais corarem. Embora eu me encontre sentindo falta de nossas discussões científicas. Antes que alguém pudesse reagir a essa declaração carregada, alarmes de proximidade gritaram. Novos contatos apareceram em órbita. Naves de guerra salarianas com as cores de Pyrax. Minha querida rainha, uma nova voz retumbou em todas as frequências. O holograma do alto comandante. Pyrax materializou-se ao lado de Aurélia. Que conveniente encontrá-la com os próprios humanos que a corromperam. A única corrupção aqui. A seu pensamento ultrapassado. Pyrax. A voz de Aurélia poderia ter congelado plasma. Seu sorriso é predatório. O conselho falou. Você será purificada, a abominação removida e os vermes humanos exterminados. Will se aproximou mais do display. Ei, alto, moreno e fascista, é da minha abominação que você está falando. Um silêncio mortal caiu em todos os canais. Reis enterrou o rosto nas mãos. Pyrax parecia ter sido esbofeteado com um peixe. O riso de Aurélia, rico e genuíno, quebrou a tensão. Bem, meu amor. Suponho que essa seja uma maneira de anunciar. Você. O rosto de Pyrax se contorceu de raiva. Você se atreve a reivindicar. Oh, eu me atrevo a muitas coisas. O sorriso de Will era afiado o suficiente para cortar, incluindo engravidar sua rainha. Acontece que humanos e salarianos não são tão diferentes, afinal. Isso é impossível. Claramente não. Aurélia rebateu, uma mão repousando em seu abdômen. Nosso filho representa tudo o que você teme. Pyrax, mudança, evolução, o fim de sua preciosa pureza genética. E você sabe o que mais? Seus olhos dourados brilharam. Metade da frota me apoia. Quantas naves você comanda mesmo? Em resposta, novas assinaturas apareceram nas exibições táticas. Naves de guerra salarianas saindo do hiperespaço, com as cores da rainha. Última chance. Pyrax, Will chamou. Desista ou descubra exatamente por que os humanos têm uma reputação de serem problemáticos. O impasse durou 3 batidas de coração antes que as naves de Pyrax começassem a ativar armas. Assim seja, Aurélia suspirou. Comandante Watson gostaria de me ajudar a lidar com esta rebelião. Will estalou os dedos. Achei que você nunca pediria, Sua Majestade. A batalha acima de New Darwin se desenrolou como um balé mortal. As forças de Pyrax, embora em menor número, lutaram com a fúria desesperada de fanáticos. Mas não contavam com um fator crucial. A engenhosidade humana combinada com o poder salariano. Will estava na ponte da nau capitânia de Aurélia, a Imperial Dawn, coordenando com ambas as frotas.
Seu traje de combate se integrava perfeitamente aos sistemas salarianos, graças a uma programação criativa e o que ele suspeitava ser sua nova conexão biológica com a rainha deles. Suas táticas são não convencionais. Aurélia observou de seu trono de comando, observando-o dirigir naves em padrões que faziam os estrategistas dela ficarem de cabeça girando. É assim que os humanos se destacam pensando fora da caixa, ele respondeu, dedos dançando sobre os controles holográficos. Falando nisso, está chegando. A Imperial Dawn estremeceu quando a nau capitânia de Pyrax lançou uma barragem de torpedos de plasma. Antes que os artilheiros salarianos pudessem reagir, Will já havia calculado uma solução de interceptação que virou as próprias armas do inimigo contra eles. Impressionante. Aurélia ronronou. Então, de repente, ofegou. Uma mão pressionando contra seu abdômen. Will estava ao lado dela instantaneamente. Sensores do traje escaneando. O que está errado? A criança, seus olhos dourados se arregalaram de admiração. Está crescendo muito mais rápido do que o normal. A combinação de nossos genes parece ter desencadeado um ciclo de desenvolvimento acelerado. Um oficial médico correu com equipamentos de escaneamento, mas Aurélia o dispensou com um gesto. Estou bem. A sensação é intensa, mas não desconfortável. Ela captou o olhar preocupado de Will e sorriu. Sua prole é tão impaciente quanto você, meu. Minha rainha, o conselheiro-chefe dela interrompeu. Estamos recebendo transmissões de todos os principais sistemas do Império. A notícia de sua condição se espalhou. Bom. Aurélia se levantou. Sua altura impressionante de alguma forma ainda mais imponente. Abra um canal para todas as frequências, tanto humanas quanto salarianas. A tripulação da ponte se apressou para cumprir. Will moveu-se para ficar ao lado dela, notando como ela sutilmente se apoiava nele para suporte. Povo do Império Salariano, ela começou, sua voz carregando o peso de séculos de autoridade, e honrados representantes da humanidade. Vocês veem diante de vocês o que alguns chamam de impossível. O que alguns chamam de... Não através da guerra. A voz de Pyrax cortou os canais. Propaganda. Os humanos corromperam nossa rainha com seus... Oh, cale a boca, Will interrompeu. Apenas com ciúmes de não ter pensado nisso primeiro. Risadas esparsas ecoaram em ambas as frotas, quebrando a tensão. Até mesmo algumas das próprias naves de Pyrax pareciam vacilar em sua formação. Os velhos modos estão mudando. Aurélia continuou. A evolução exige isso. Meu filho, nosso filho, representa não o fim da pureza salariana, mas o começo de algo maior, uma ponte entre nossos povos. Ela fez uma pausa, fazendo uma careta levemente. O traje de Will registrou outro pico em suas leituras biológicas. A gravidez está progredindo rapidamente, o oficial médico sussurrou. Horas em vez de meses. Então, é melhor terminarmos isso rápido, Will murmurou. Então se dirigiu à frota. Sua rainha está prestes a dar à luz o primeiro híbrido humano salariano da história. Qualquer um que tenha um problema com isso pode resolver comigo pessoalmente. E aviso justo, tem um histórico bastante impressionante com situações impossíveis. O cristal contra seu peito pulsou calorosamente, e ele sentiu a diversão de Aurélia através de sua ligação. Tão dramático, ela provocou, então se dobrou quando outra contração a atingiu. Minha rainha, vários oficiais se moveram para ajudar, mas Will foi mais rápido. Pegando-a nos braços,
apesar da diferença de altura. Enfermaria, ele ordenou. Agora a batalha. A batalha. Ela protestou. Will, espere. Ele olhou para o conselheiro-chefe dela. Você tem o comando. Não deixe Pyrax escapar, mas tente não matá-lo. Ele pode se tornar um exemplo útil mais tarde. O conselheiro fez uma reverência profunda. Como você comanda, meu senhor? Will sorriu enquanto carregava Aurélia para fora da ponte. Vamos descobrir os títulos mais tarde. Agora tem um encontro com o destino na sala de parto. Você está aproveitando isso demais. Aurélia resmungou contra seu pescoço. Diz a mulher que riu da ideia de procriar com um macho humano. Eu não estou rindo agora. Não, ele concordou, sentindo o cristal pulsar no ritmo de ambos os batimentos cardíacos e algo mais, algo novo. Mas aposto que nosso filho terá um senso de humor incrível. Atrás deles a batalha continuava a se desenrolar, mas dentro da enfermaria da Imperial Dawn. Um tipo diferente de história estava prestes a ser feito, que mudaria ambas as espécies para sempre. A equipe médica, uma mistura de especialistas humanos e salarianos montada às pressas, trabalhava para se preparar para algo sem precedentes. Seus instrumentos registravam leituras de energia fora da escala, como se a própria realidade estivesse prendendo a respiração em antecipação. Você sabe, Will disse, segurando a mão de Aurélia enquanto a equipe médica trabalhava. Isso não é exatamente como eu planejei conhecer sua família. O riso dela se transformou em outro gemido enquanto a gravidez acelerada progredia. Quando isso acabar, vou fazer você pagar por cada piada terrível. Promete. A resposta dela foi cortada por uma nova sensação que fez todas as luzes da enfermaria piscarem. O cristal entre eles pulsou com uma intensidade ofuscante. Oh, a Aurélia respirou. Isso vai ser interessante. As paredes brancas imaculadas da enfermaria vibravam com energia enquanto o trabalho de parto de Aurélia progredia em seu ritmo sobrenatural. Will não havia saído de seu lado. Os sensores de seu traje de combate fornecendo dados em tempo real para a equipe mista de médicos humanos e salarianos que assistiam fascinados enquanto a história se desenrolava diante deles. Minha rainha. Um ajudante rompeu pelas portas. O alto-comandante Pyrax rompeu a linha defensiva. Ele está embarcando na nave. O visor tático de Will acendeu com múltiplas assinaturas hostis, movendo-se pela Imperial Dawn. Claro que está, porque este dia não estava emocionante o suficiente. Aurélia agarrou seu braço com uma força que teria esmagado ossos desprotegidos. Vá, pare-o, proteja nosso filho. Eu não vou deixar você. Você não está. Ela pressionou o cristal pulsante em sua mão. Ela pressionou o cristal pulsante em sua mão. Seus olhos dourados brilharam com diversão, apesar de seu desconforto. Eu gostaria de ver você usar essa engenhosidade humana contra aquele idiota pomposo. A nave estremeceu com explosões internas. O visor de Will mostrou as forças de Pyrax convergindo para sua posição. Doutor, ele se dirigiu ao chefe médico. Quanto tempo? Minutos, no máximo. As leituras de energia estão fora da escala. Will beijou Aurélia profundamente. Então se levantou. Guarde esse pensamento. Sua Majestade, tenho uma rápida tarefa a fazer. Tente não danificar minha nave muito gravemente. Ela chamou atrás dele, sem promessas. O corredor fora da enfermaria já era um campo de batalha. Will selou as portas atrás dele e ativou os protocolos de combate. Completos de seu traje, o cristal zumbia contra seu peito,
de alguma forma amplificando sua conexão neural com a armadura. Atenção, todos os tripulantes, ele transmitiu por toda a nave. Aqui é o comandante Watson. Temos intrusos tentando arruinar uma entrega muito especial. Vamos mostrar a eles um pouco de hospitalidade humana. A resposta foi imediata. Tanto tripulantes humanos quanto salarianos se uniram, coordenando seus esforços através de sua rede tática. As forças de Pyrax se encontraram enfrentando uma combinação sem precedentes de táticas de guerrilha humanas e proeza marcial salariana. Impressionante, a voz de Pyrax retumbou pela nave. Mas fútil, a abominação não deve nascer. Você sabe, Will respondeu enquanto montava cargas explosivas improvisadas. Para alguém tão obcecado com pureza genética, você fala muito sobre meu filho. Sentindo-se inadequado, a provocação teve o efeito desejado. As tropas de Pyrax romperam a formação, avançando imprudentemente, direto para a armadilha de Will. As explosões não tinham a intenção de matar, apenas de conduzi-los exatamente onde ele queria. Através de tudo isso, o cristal pulsava mais forte, e Will sentiu a presença de Aurélia em sua mente crescendo mais intensa. Algo estava se formando, como estática antes de um raio. Meu senhor, um oficial salariano nos chamou, e isso ainda era estranho de ouvir. O alto comandante Pyrax está se aproximando da enfermaria pelo eixo de acesso secundário. Perfeito. Will sorriu. É exatamente onde eu quero que ele esteja. Ele alcançou a entrada traseira da enfermaria justo quando Pyrax irrompeu. O comandante salariano maciço resplandecente em sua armadura de batalha cerimonial. Afaste-se, humano, Pyrax rosnou. Isso está além de você. Na verdade, Will arrastou as palavras. Acho que é exatamente onde devo estar. Quer saber por quê? Suas tentativas primitivas de... Porque Will continuou, notando como o pulso do cristal havia se sincronizado com as flutuações de energia da nave. Meu filho está prestes a fazer uma entrada incrível. As portas da enfermaria se abriram em um flash de luz ofuscante. Energia cascata pelo corredor como fogo estelar líquido, e em seu rastro, a realidade parecia se dobrar. Will sentiu primeiro através de sua ligação com Aurélia. Uma nova consciência, poderosa e pura, combinando o melhor de ambas as espécies. O cristal se despedaçou, sua energia se fundindo com o fenômeno. Quando a luz se dissipou, Pyrax estava congelado, seus sistemas de armadura completamente mortos. Atrás de Will, aninhado nos braços de Aurélia, seu filho brilhava com uma luz interna que envergonhava as estrelas. Bem, Will disse no silêncio atordoado, isso definitivamente tem meu cabelo. O bebê. Uma mistura perfeita de características humanas e salarianas. Abriu os olhos que alternavam entre azul profundo e ouro e... Cada dispositivo eletrônico na nave respondeu à sua mera presença, sistemas atualizando e evoluindo em tempo real. Impossível, Pyrax sussurrou. Você continua usando essa palavra. Aurélia disse, sua voz cansada, mas triunfante. Não acho que signifique o que você pensa que significa. As comunicações da nave de repente se ativaram, transmitindo em todas as frequências sem qualquer entrada da tripulação. Imagens da criança apareceram em todas as telas, sua natureza híbrida impossível de negar ou ignorar. O próximo passo, Will percebeu. Não apenas para nossas espécies, mas para tudo. Aurélia assentiu. A evolução exige mudança, Pyrax. Você pode se adaptar,
ou se tornar extinto. O comandante caído olhou entre a criança, seus pais e sua própria armadura sem energia. Finalmente, eles... Minha rainha, ele disse, a voz áspera com emoção. Eu estava errado. Sim, ela concordou. Você estava. Mas talvez esse seja o ponto. Todos nós estávamos errados, pensando que nossas espécies haviam atingido seu auge separadamente. Foi preciso a audácia humana e o orgulho salariano para nos mostrar um caminho melhor. Will moveu-se para o lado dela, maravilhado com as características perfeitas de seu filho. Então, sobre aqueles títulos que estávamos discutindo mais cedo. Não force sua sorte, comandante. Sim, Sua Majestade. Ele sorriu. Embora eu ache que estamos um pouco além dos títulos formais agora. O bebê fez um som que poderia ter sido uma risada, e cada luz na nave pulsou em resposta. Você sabe, Will acrescentou. Ainda precisamos nomear o pequeno manipulador da realidade. A expressão de Aurélia suavizou enquanto olhava para seu filho. Na tradição salariana, crianças de grandeza são nomeadas pelo momento de seu nascimento. É mesmo? E como você chamaria este momento? Ela sorriu. O começo. 3 meses após o nascimento de seu filho, Will se encontrou ajustando sua vestimenta diplomática formal no espelho de seus aposentos privados a bordo da Imperial Dawn. O traje especialmente desenhado para complementar a estética salariana, enquanto mantinha a dignidade militar humana, ainda parecia estranho comparado à sua armadura de combate. Tendo problemas com o colar cerimonial, meu amor? A voz divertida de Aurélia veio de trás dele. No portal, resplandecente em sua regalia real, seu filho aninhado em um braço. Você tenta prender essas presilhas quando são projetadas para alienígenas de 2,40 metros. Ele resmungou de bom humor. Ela deslizou para a frente, ajustando habilmente seu colar com uma mão livre. Tais reclamações do homem que não teve problemas em descobrir outros aspectos da anatomia salariana. Ah, isso foi diferente. Ah, isso foi diferente. Ele sorriu para ela. Eu estava altamente motivado. Seu filho oficialmente chamado Aurora Dawn. Mas, apelidado de Rory pela tripulação humana, riu e cada dispositivo eletrônico na sala piscou em resposta. Aos 3 meses de idade, ela já mostrava os melhores traços de ambas as espécies. A pele laranja marcante de Aurélia e cabelos fluindo combinados com os olhos azuis e queixo determinado de Will. Sua altura estava avançando mais rápido do que uma criança humana, mas não exatamente no ritmo salariano. A cúpula diplomática começa em 1 hora. Aurélia lembrou. Você está pronto para escandalizar as facções conservadoras novamente. Você é quem disse ao Alto Conselho Salariano que os machos humanos são surpreendentemente adaptáveis. Ele arqueou as sobrancelhas. Enquanto olhava diretamente para seus antigos pretendentes, ela riu, o som ainda enviando arrepios pela espinha dele. Eu estava apenas afirmando fatos. Além disso, o número de pedidos de acasalamento humano-salariano triplicou desde então. Sim, sobre isso. Will pegou Rory de seus braços, maravilhado com como sua filha imediatamente começou a interagir com os sistemas de seu traje. Você realmente precisava contar a toda a corte imperial sobre minha impressionante resistência. Você preferiria que eu mentisse? Ela se inclinou para beijá-lo, tornando a diferença de altura particularmente óbvia.
Além disso, é importante para nosso povo entender os benefícios da diversidade genética. A voz de um assistente diplomático veio pelo intercomunicador, cuidadosamente evitando interromper pessoalmente. Eles aprenderam essa lição após entrar em uma discussão diplomática entre o casal real uma vez demais. Minha rainha, meu senhor, os delegados estão chegando. Hora de enfrentar a música. Will devolveu Rory a Aurélia, pronta para mostrar à galáxia como é o futuro. Com você, sempre, sempre. A grande câmara diplomática da Imperial Dawn havia sido modificada para acomodar delegações humanas e salarianas. A visão da tripulação mista trabalhando perfeitamente juntos ainda atraía olhares maravilhados de recém-chegados. Enquanto entravam, Will notou várias coisas ao mesmo tempo. Os olhares apreciativos de mulheres humanas e salarianas, a inveja mal disfarçada de vários dignitários masculinos, e a maneira como Pyrax, agora seu maior apoiador, estava orgulhosamente em posição de sentido. Representantes da Terra e do Império Salariano, a voz de Aurélia carregou-se sem esforço pela Câmara. Reunimos-nos hoje para formalizar a aliança entre nossos povos. Uma aliança construída em mais do que apenas política. Will acrescentou com um sorriso que fez vários anciãos salarianos se mexerem desconfortavelmente. De fato, os olhos dourados de Aurélia brilharam com malícia. Como muitos de vocês devem ter ouvido, a compatibilidade entre nossas espécies se mostrou notável. Um murmúrio carregado percorreu a multidão. Nos 3 meses desde o nascimento de Rory, dezenas de relacionamentos humanos salarianos floresceram, cada um produzindo descendentes exclusivamente dotados. As facções conservadoras não podiam negar os benefícios. Habilidades de interface tecnológica aprimoradas, desenvolvimento acelerado e estabilidade genética sem precedentes. As velhas piadas sobre machos humanos serem pequenos demais estão oficialmente aposentadas. Um nobre salariano, particularmente ousado, anunciou, provocando risadas conhecedoras da multidão. Will levantou uma sobrancelha para Aurélia. Devo me preocupar com quantos de seu povo podem verificar isso pessoalmente. Ciúme-lhes, meu amor. Deles, nunca. Seu sorriso se tornou travesso. Eles não são os que fizeram a rainha do Império Salariano gritar meu nome em 3 idiomas diferentes. A câmara explodiu em suspiros, risadas e mais do que alguns murmúrios interessados. Rory escolheu aquele momento para demonstrar seus poderes, criando uma exibição holográfica do primeiro encontro de seus pais. Felizmente editando os momentos mais privados. Como podem ver, Aurélia recuperou-se suavemente. Nossa filha tem o talento de seu pai para o timing dramático. As discussões diplomáticas que se seguiram foram diferentes de qualquer outra na história galáctica. Limites tradicionais de decoro foram repetidamente quebrados enquanto ambas as espécies abraçavam sua nova realidade. A visão de sua criança híbrida, manipulando casualmente tecnologia avançada, enquanto alternava entre canções de ninar humanas e cantos de guerra salarianos, tornou-se um poderoso símbolo de seu futuro unificado. Você sabe, Will sussurrou para Aurélia durante um breve intervalo. Quando caía em seu planeta, não esperava acabar mudando o curso de 2 civilizações. Não, ela traçou um dedo pelo peito dele, fazendo sua vestimenta formal de repente parecer muito quente. O que você esperava? Honestamente, eu só esperava sobreviver ao inverno. E em vez disso, você sobreviveu a mim. Seu sorriso se tornou predatório. Embora a noite ainda seja jovem, meu ousado humano, Pyrex escolheu aquele momento para se aproximar com vários documentos urgentes exigindo sua atenção. Ele parou antes de sua pose íntima. Minha rainha, meu senhor,
Talvez eu devesse voltar mais tarde. Bobagem. Aurélia endireitou-se até sua altura total. Embora sua mão permanecesse possessivamente no ombro de Will, estávamos apenas discutindo relações humano-salarianas. Muito minuciosamente, Will acrescentou prestativamente. A expressão de Pyrax sugeria que ele profundamente lamentava sua oposição passada à união deles. Se apenas porque agora tinha que testemunhar regularmente sua flerte descarada. O Conselho Genético submeteu suas últimas descobertas, ele relatou, firmemente profissional. Parece que a taxa de sucesso de acasalamentos humanos-salarianos aumenta com a compatibilidade emocional. Esse é o termo científico para isso? Will perguntou inocentemente. Acredito que a frase humana é química sexual, Aurélia forneceu, fazendo Pyrax visivelmente lutar para manter a compostura. Rory borbulhou feliz nos braços da mãe, criando um pequeno show de luzes que chamou a atenção de todos. Os poderes da criança cresciam diariamente, junto com sua personalidade, uma mistura perfeita de adaptabilidade humana e orgulho salariano. Pensar, Aurélia refletiu. Tudo isso porque você caiu em meu planeta. Melhor pouso forçado de todo. Will envolveu um braço em torno da cintura dela, ou tão alto quanto ele podia alcançar. Embora eu ainda diga que você estava me checando antes de decidir me fazer prisioneiro. Eu estava avaliando uma ameaça potencial. É assim que estão chamando agora. O flerte brincalhão deles foi interrompido pela chegada de mais diplomatas ansiosos para discutir a possibilidade de expandir as relações humano-salarianas para seus próprios sistemas. O futuro se estendia diante deles, brilhante com possibilidades e temperado com o tipo de química que já havia mudado a galáxia uma vez. E no meio de tudo isso, sua filha continuava a crescer. Um testemunho vivo do que poderia acontecer quando alguém ousava rir de coisas impossíveis.